Outro exemplo, então, é que essa questão da lógica por interruptores, ela evolui mais à frente para a composição de circuitos complexos, ou seja, então se a gente pode chavear, né, um circuito em velocidades bem altas, esse tipo de chaveamento pode ser feito então dentro de um encapsulamento, e aí a gente pensa, bom, como isso evoluiu para o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje então são circuitos integrados. Circuitos integrados possuem então milhares, hoje em dia até bilhões, né, de componentes que fazem essa função. Eu já vou explicar que componente é esse, né, de chavear um sinal de um ponto a outro, né? Então, para desenvolver ações específicas, a gente precisa entender um pouquinho então do papel desses circuitos integrados dentro da computação, dentro da eletrônica, né? A gente precisa olhar dentro desse componente para entender o que acontece lá dentro. Então, o que a gente tem dentro de um circuito integrado? A gente tem uma lógica digital, né, ou analógica, dependendo do tipo de composição do circuito integrado, e essa lógica ela é encapsulada dentro desse circuito. Assim a gente compõe então um chip, né, um circuito integrado que contém funções específicas que foram encapsuladas. Por exemplo, eu posso ter um circuito integrado que faz uma função específica lá de controle de um ar-condicionado, né, de um micro-ondas, assim como a gente tem um circuito integrado que simplesmente faz uma função muito simples, como por exemplo um circuito integrado que apenas inverte um sinal, né, um circuito inversor, uma porta lógica inversora, onde você coloca um nível de tensão 5 volts num dos pinos desse circuito e no outro lado, em vez de sair o mesmo 5 volts, sai 0 volts. Então a gente tem um pequeno circuito para uma função lógica muito simples, assim como a gente pode ter um projeto de um circuito bem complexo encapsulado dentro de um circuito integrado. Isso é importante destacar porque nessa evolução de como a informação é tratada, que a gente vem comentando agora, isso é um processo evolutivo, ou seja, para conceber um sistema embarcado complexo, né, a gente precisa utilizar essa forma de representação e encapsular essa forma de representação dentro desses circuitos, para que mais à frente a gente possa programar esses circuitos usando, né, um nível de abstração mais acima, né, usando, por exemplo, linguagens de programação. Mas um dia, né, pessoal, as coisas não nem sempre a eletrônica e a computação que a gente tem hoje nem sempre foi dessa forma, né? Eu gosto de mostrar essa figura aqui porque ela retrata muito bem essa evolução ao qual a gente está destacando, né? Então, por exemplo, em 1956, um disco rígido de 5 mega, né, ele era transportado usando um avião, né, para uma empresa, ou por exemplo de um continente até outro continente, porque um disco rígido ele ocupava muito espaço, né, nessa época. Já, por exemplo, aqui um outro exemplo bem conhecido por vocês, em 1983, né, um telefone, um dos primeiros telefones, né, não chega nem perto do que era o aparelho ao qual nós usamos hoje. Então a eletrônica evoluiu muito para permitir que hoje a gente tenha uma grande quantidade de informação armazenada em dispositivos cada vez menores, né? Cada vez ocupando uh, um menor espaço. Então, a gente evolui então desses elementos dos circuitos integrados para elementos mais complexos, que são os microcontroladores. Os microcontroladores, eles normalmente são usados para aplicações bem específicas. Então a gente tem uma lógica digital, né, que é encapsulada num circuito integrado para uma função bem específica. Só que a partir do momento que a gente coloca uma lógica digital mais complexa dentro de um circuito integrado, né, e essa lógica é passível de receber algum tipo de programação, né, a gente já está evoluindo para um sistema mais complexo, que é um sistema microcontrolado. Então é um chip que permite, né, então, através desses pinos, algum tipo de programação, né, do seu comportamento.
Então a gente vai ver que existe uma diferença entre microcontroladores e microprocessadores, por exemplo, que são os processadores que a gente tem aí no celular e nos computadores, né, nos computadores que a gente usa no dia a dia. Então, microcontroladores normalmente eles estão associados a aplicações bem específicas. Por exemplo, um conjunto de instruções, né, ele possui um conjunto de instruções bem específico que permite uma programação bem específica, bem reduzida. Essa programação ela pode ser realizada diversas vezes, né, dependendo do tipo de microcontrolador. Porém, normalmente executam o mesmo código indefinidamente. Vou dar um exemplo. Você pode ter um microcontrolador, né, dentro de um forno micro-ondas ou dentro de um sistema de ar-condicionado e ele está programado para fazer sempre aquela função específica. Ele foi programado uma vez lá pelo projetista e ele fica fazendo aquela função sempre. Você não vai lá e fica alterando a programação o tempo todo. Fica gravada e desde do momento em que ele sai da fábrica, a programação fica embutida, né, como é o termo que a gente usa, né, na computação embarcada, dentro desse chip e não é mais alterada, né? Agora, outros tipos de microcontroladores permitem com que essa programação seja alterada várias vezes. É o caso do microcontrolador ATmega 328, né, que trabalha numa frequência de operação de 16 MHz e é o que é usado na plataforma de prototipagem rápida Arduino, que é a que nós usamos, por exemplo, no nosso robô ao qual vocês vão programar. Então ele vai permitir com que vocês programem várias vezes ali o código e façam diversos testes, né, no robô de vocês usando esse tipo de microcontrolador. Então esse microcontrolador é o microcontrolador que a plataforma Arduino utiliza. É um microcontrolador, né, da Atmel, né, que é um fabricante de microcontroladores, né, e esse modelo ele tem 16 MHz de frequência de operação. Então, assim como você tem o processador lá da sua casa que trabalha a 1 GHz, ou seja, 1 bilhão de batimentos por segundo, 1 bilhão de oscilações, né, de zeros e uns, né, por segundo, esse aqui tem 16 milhões, né, de batimentos por segundo ou de oscilações por segundo. Então, a frequência nada mais é do que o número de vezes que um sinal pode oscilar dentro desse circuito, ou seja, 16 milhões de vezes aqui, e que determina sim a velocidade. Então, determina a velocidade com que a informação é chaveada, mas não a velocidade da informação. Isso é uma confusão que normalmente acontece, ou seja, o clock ou essa frequência não é única e exclusivamente o que define a velocidade, né, de um sistema computacional. Ele é apenas um árbitro, ou seja, um gerenciador, né, do tráfego da informação dentro do circuito, né? Então é claro que colocando frequências maiores tu vai gerenciar a informação em frequências maiores, mas se do outro lado tu tiver um circuito lento, mesmo tendo frequências altas, ele apenas vai fazer com que aumente a quantidade de ciclos que esse circuito tem que trabalhar para poder atingir lá o seu tempo de operação. Então, frequência nem sempre representa a velocidade única e exclusivamente. Esse até é um mito bem comum dentro da área da computação. O pessoal acha que processador de 1 GHz, 2 GHz, o de 2 GHz sempre vai ser melhor que o de 1 GHz. Na verdade, a resposta para isso é depende da situação, né? Dependendo da situação, o programa que roda em um computador de 1 GHz vai ter o mesmo desempenho em um computador de 2 GHz. Então, o clock ele é normalmente apenas um gerenciador, né, de como a informação navega dentro do circuito digital, né? Isso é um conceito que a gente aprofunda mais à frente aí dentro do curso de computação. Continuando então, os microprocessadores, diferentemente dos microcontroladores, eles são elementos mais complexos e tem uma quantidade, né, de elementos e uma quantidade de instruções muito mais complexa e normalmente ele está associado a sistemas computacionais maiores, como por exemplo um computador, um celular, um tablet, né? Então, no caso da plataforma Arduino, a gente não tem um microprocessador, a gente tem um microcontrolador, né? O microprocessador ele tem aqui elementos de memória, inclusive encapsulado dentro dele, né? Não que o microcontrolador não tenha, tem também, só que numa capacidade muito menor, né? Então, um processador trabalha, por exemplo, em frequências muito maiores, né? São complexos
e devem normalmente permitir a execução de aplicações bem complexas. E essa complexidade, ao qual a gente fala repetidamente, ela está relacionada a, por exemplo, trabalhar com processamento de imagens, processamento de vídeos, entre outros tipos de aplicações. Aí a gente chega agora no transistor, que é o elemento ao qual eu não falei anteriormente, né? Que é a base para fazer toda essa lógica aqui usando interruptores. Então, se a gente quer liberar um sinal de um ponto ao outro, o elemento que faz isso, né, num processador é o transistor. O transistor é um elemento que permite ou não a passagem de um sinal de um ponto ao outro. O transistor, ele é um elemento fundamental então para a evolução da computação. Então, já lá a partir da década de 70, quando ele começou a ser usado com maior frequência, os transistores eles formaram um elemento base para todo e qualquer sistema computacional complexo, porque ele permitiu o encapsulamento, né, de circuitos complexos cada vez em espaços pequenos, em espaços menores, né? Atualmente, o que a gente chama de nanotecnologia, né, a nanotecnologia atual permite com que transistores sejam fabricados, por exemplo, em escala de 10 até 20 nanômetros, né? Quem não viu, por exemplo, na hora de comprar um processador de um fabricante específico, né? Que o processador desse fabricante específico funciona e foi fabricado numa tecnologia de nanofabricação da ordem de 18, 20 nanômetros, por exemplo, né? Então, o transistor é a base de tudo e é o elemento de maior importância dentro de um sistema computacional, né, dentro de um circuito que compõe todo esse elemento complexo ao qual a gente está estudando. Então, o que é um transistor? Né? Se a gente for baixar um pouquinho o nível do ponto de vista de representação de como esse elemento funciona, né, um transistor ele funciona através de ligações, né, de átomos de silício que em algum momento ele rouba elétrons ou doa elétrons, né, de um elemento para o outro. Então a gente tem na hora de fazer um transistor um silício do tipo P, né, com falta de elétrons, e um transistor do tipo N, né, com excesso de elétron. Na verdade não é um transistor, aqui até a gente chama de diodo, né, a junção PN ou a junção do transistor, né? A junção do transistor tem um elemento do tipo P e um elemento do tipo N. Essa junção permite, através da junção de camadas, né, de PNP ou NPN, formar o transistor. E o transistor, através desse tipo de junção, né, ele permite com que os elétrons naveguem de um sentido ao outro. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do transistor, né, um transistor com base em nanofabricação, né? Vocês vão ver que existem diferenças para o transistor elemento discreto, né, elemento de potência. Aqui a gente está falando do transistor elemento de processador, né, elemento que compõe, que faz aquela função de chavear um sinal em altas frequências dentro de um elemento processador. Então a gente tem aqui um transistor do tipo NPN, né? Então a gente tem aqui um poço do tipo N, que a gente chama, um poço do tipo N, né? Com excesso de elétrons, e aqui no meio a gente tem uma camada do tipo P com falta de elétrons. O que acontece? Esse tipo de transistor, ele é uma chamada também de transistor de efeito de campo, porque ele tem numa ponta um terminal que é chamado de source, na outra ponta um terminal que é chamado de dreno. Ao aplicar então uma tensão aqui nesse terminal que é chamado de gate, ele faz um contato, posso dizer assim, ele cria um campo elétrico, um campo eletromagnético aqui, e esse campo faz com que os elétrons que estão nessa camada fluam por esse canal, por esse campo, e sigam para esse lado. Então a gente tem um sinal que chega aqui nessa base e permite com que os elétrons naveguem de um lado para o outro. A gente tem aqui então um fluxo, né, de uma corrente de elétrons de um lado para o outro, né? E aí, se a gente for voltar lá naquela figurinha que eu tinha mostrado para vocês da lógica por interruptores, nada mais é do que esse princípio básico aqui, que é
fazer com que o sinal passe de um lado para o outro, né? Então, um transistor ele é fabricado para permitir esse tipo de lógica, ou seja, através de um sinal de controle, permitir que um sinal seja roteado de um ponto ao outro, né? Então, a gente tem transistores fabricados tanto usando a tecnologia PNP quanto NPN. E isso é o que compõe toda a eletrônica nos dias atuais. Então, por exemplo, isso é um estudo bem complexo. A gente tem, numa das pontas, o estudo da física dos semicondutores, né, que é onde a gente estuda o silício e a forma de dopagem do silício, né, é o termo utilizado, onde a gente coloca a impureza do silício para permitir que ele tenha falta ou excesso de elétrons, ou seja, colocando, por exemplo, no silício do tipo P um elemento químico e no silício do tipo N um outro componente químico, a gente consegue permitir o excesso ou a falta de elétrons, né? Basicamente, para esse tipo de dopagem, os elementos utilizados hoje atualmente são o boro e o fósforo, né? Que são os elementos utilizados para fazer o transistor de P e N, as junções PN que a gente chama, né? Aqui a gente tem o silício policristalino, que é usado então para fabricação, né, dos circuitos integrados, dos chips. Isso compõe então um componente semicondutor, que dentro da indústria compõe lá uma estrutura de silício que vai representar um elemento mais complexo, né? Por exemplo, um processador, que vai representar então um componente eletrônico, um circuito integrado. Esse processo, então, é toda a área de estudo que envolve, né, um circuito digital, né, um elemento complexo, no caso aqui, nesse exemplo, um processador, né? Então a gente tem que estudar a física de semicondutores, verificar lá como o silício é dopado para permitir que ele tenha falta ou excesso de elétrons, como ele vai compor e formar um elemento semicondutor, como ele será e fará parte de uma estrutura dentro de um material específico para permitir a condução, né, de sinais, né, na estrutura do silício, né? E no final como ele será projetado e como ele vai compor um elemento eletrônico que é passível de ser vendido comercialmente no mercado. Então o transistor, como eu disse, é a base de tudo. Ele funciona então como um interruptor, deixando passar ou não um sinal. Ele pode operar com tensão ou nível lógico produzido por uma outra função, que é aquele controle que eu falei, né, na base, ou seja, controlar se o sinal passa ou não de um ponto ao outro, né? Os elementos discretos, né, os transistores também são representados por elementos discretos. Por exemplo, a gente pode usar um transistor como um dispositivo de amplificação de sinal, ou também como chave, né, tendo o mesmo princípio de funcionamento de um relé, que nada mais é do que um elemento que eletronicamente permite aquele controle que foi comentado anteriormente, ou seja, esse controle aqui, de liberar um sinal por outro. Então aqui eu posso ter, nesse ponto, um transistor, como eu posso ter um relé, né, para poder chavear esse sinal daqui para lá, né, dependendo do tipo de aplicação, obviamente, né. Numa aplicação industrial, normalmente se usam relés, né, na aplicação computacional a gente usa transistor para fazer esse tipo de chaveamento de sinal. Só que o transistor, dependendo da forma de fabricação, ele pode operar com ganhos, né? Ou seja, dependendo do sinal ao qual você está colocando aqui entre o coletor e o emissor, você consegue obter um ganho de tensão e de corrente. Então a gente tem o quê? A gente tem um elemento agora para amplificar o sinal, né? Então normalmente um transistor também serve como um elemento de amplificação de sinal e também com um elemento só simplesmente para chavear um sinal. Esse elemento aqui já é mais conhecido por nós e muito utilizado, né, na eletrônica.